Os gastos de turistas internacionais no Brasil registraram um novo recorde de janeiro a novembro de 2024. Segundo dados do Banco Central, o valor ultrapassa a casa dos 6 bilhões de dólares e representa a maior cifra dos 11 primeiros meses do ano, desde 1995. Somente ao longo de novembro, as receitas dos viajantes estrangeiros somaram 600 milhões de dólares. Uma das ações voltadas à atração de visitantes é o Programa de Aceleração do Turismo Internacional. O primeiro edital da iniciativa aumentou o número de assentos a bordo em voos internacionais rumo ao Brasil até março de 2025. Ao todo, 70 mil novas poltronas ficaram disponíveis para o uso de passageiros vindos do Paraguai, do Peru e da Espanha. Até o mês passado, o Brasil recebeu quase 6 milhões de pessoas em 2024. O ministro do Turismo, Celso Sabino, enfatiza que os sucessivos recordes evidenciam o trabalho do governo federal para divulgar as paisagens brasileiras do exterior e melhorar a conectividade aérea do país. De acordo com o Plano Nacional de Turismo, o governo federal almeja transformar o Brasil no maior receptor de turistas da América do Sul. O documento traça como objetivo a recepção de 8 milhões de viajantes por ano e um faturamento de 8 bilhões de dólares. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Em setembro, a advogada Débora Nashmanovich tornou-se mestre em Direito Penal, Medicinal Forense e Criminologia pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. Sua dissertação mostra como os policiais militares podem ficar sem punição quando matam. Observando casos de morte cometidos por PMs de São Paulo entre 2015 e 2020, a advogada verificou que de 1.224 inquéritos sobre os crimes, apenas 122 foram denunciados pelo Ministério Público à Justiça, ou seja, cerca de 10% dos casos. A vergonha que se arrasta pelos tribunais aponta que pelo menos metade dos casos denunciados, ou seja, apenas 60, foi a júri por decisão do juiz. E aí está o ponto de honra que não evidencia todos do Poder Judiciário. Após o julgamento, apenas 1/3, ouça, 20 casos, houve condenação. Isso corresponde ao índice de vergonha instituída, que é de cerca de menos de 2% dos inquéritos iniciais. Além da conta da impunidade da PM paulista, Débora acompanhou os julgamentos e entrevistou jurados no primeiro Tribunal do Júri de São Paulo, onde verificou outro mecanismo que serve para inocentar os réus quando são policiais: o constrangimento. E, sinceramente, essa ferramenta é utilizada em larga escala no Brasil e o país está para ver uma decisão efetiva a respeito. Os julgamentos são acompanhados na plateia por inúmeros PMs, que dispõem de informações sobre cada jurado. A advogada, e que me parece não ser a única, constatou que a audiência é lotada de pessoas que têm acesso ao aparato de violência policial. Outro mecanismo, usado pelos advogados, é a alegação de legítima defesa, pouco confrontada porque faltam testemunha desde o inquérito para esclarecer como se deram os crimes. As testemunhas evitam falar também por constrangimento e medo. Ainda bem que existe a imprensa. Que imprensa? Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa.
Em novembro deste ano, o país registrou a criação de 106 mil novos empregos formais, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Com isso, o saldo acumulado de janeiro a novembro alcançou 2,2 milhões de postos de trabalho, sinalizando forte recuperação econômica. O comércio foi o destaque do mês, seguido pelos serviços. Em contrapartida, indústria, construção civil e agropecuária tiveram saldos negativos devido à sazonalidade. O salário médio de admissão também registrou alta, fechando com aumento real em relação ao mesmo período de 2023. De acordo com a pasta, os números refletem um ano de recuperação no emprego formal e apontam boas perspectivas para 2025. Da agência Rádio Gov em Brasília, Diego Freitas. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Custo de vida do brasileiro volta a subir. Na terceira medição de dezembro, o Índice de Preços ao Consumidor Semanal, o IPCS, da Fundação Getúlio Vargas, avançou 0,17%. A maior parte desse aumento se deve aos alimentos, com uma disparada de 1,12%. O contrafilé, por exemplo, ficou 7% mais caro, assim como a costela bovina, enquanto o frango em pedaços subiu. Os centros culturais de Instituto de Energisa, em João Pessoa, na Paraíba, Cataguases, em Minas e Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, têm sido protagonistas na valorização da arte e da cultura regionais, conectando artistas e público em experiências marcantes. Mais uma vez, eles abrem as portas com o edital Fábricas da Cultura, que oferece a ocupação gratuita desses espaços a projetos inovadores e transformadores. No entanto, é preciso cuidar bem do preenchimento do edital. Qualquer deslize, o candidato é punido com a desclassificação do projeto apresentado. Esse ano, o edital recebeu 172 iniciativas culturais nas mais diversas linguagens, beneficiando 25 mil pessoas e gerando 700 ocupações temporárias vindas de produções independentes e apoiando projetos aprovados em editais públicos da Lei Paulo Gustavo, Funarte, entre outros. Agora, a proposta é dar continuidade ampliando o alcance das expressões culturais brasileiras. O edital, na verdade, de 2024, voltado às ocupações desse ano 2025, traz uma importante inovação. Os novos projetos selecionados serão divulgados semanalmente, em vez de serem convocados a cada trimestre. O objetivo é trazer mais frescor e dinamismo à programação, com projetos em sintonia com as novidades da cultura. As inscrições estão abertas para projetos das áreas de artes cênicas, artes visuais, audiovisual, propostas de tecnologia e inovação, música, literatura, cultura popular, feiras criativas, festivais e encontros de coletivos. A seleção será pautada por critérios como inovação, pluralidade, acessibilidade, diversidade, valorização da cultura regional e produção criativa local. A capacidade técnica, o processo de inscrição e teoricamente para a Energisa é simples, online e gratuito. Os produtores assim esperam. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Cerca de 150 milhões de crianças em todo o mundo são invisíveis para os governos. Elas não possuem registro de nascimento. O alerta é do Unicef, Agência da ONU para a Infância e Adolescência. De acordo com o órgão, a falta do documento que formaliza a existência de uma pessoa acaba por privar as crianças de seus direitos básicos. A ONU estima que 77 em cada 100 crianças menores de 5 anos foram registradas ao nascer nos últimos 5 anos em todo o mundo. Esse percentual é 2 pontos percentuais maior do que o registrado em 2019. Ainda assim, ao menos 150 milhões de menores de 5 anos não possuem o registro de nascimento e cerca de 50 milhões são registrados de maneira não oficial. Ainda de acordo com o Unicef,
A região do planeta com a situação mais grave quando o assunto é a falta do registro de nascimento é a África subsaariana, onde apenas 51% das crianças são oficialmente registradas. Aqui no Brasil, o prazo legal para registrar o nascimento de uma criança é de 15 dias após o parto, prorrogado por mais 45 dias se a mãe for a declarante. O registro civil de nascimento e a primeira via da certidão de nascimento são gratuitos no nosso país. De acordo com o último censo do IBGE, em 2022, 97,3% da população brasileira de até 5 anos tinha um registro civil, mas havia cerca de 88 mil crianças da faixa etária sem o registro de nascimento em cartório. Da Rádio 2, Milena Abreu. Atenção, gestor de recursos humanos. Essa mensagem é para você. Precisa contratar rápido e com precisão? Conheça o Golden Match da Curriculum. Sua empresa conectada aos melhores candidatos em até 10 dias. Para isso, são utilizados ferramentas inteligentes e uma base com mais de 13 milhões de currículos. Fale agora no WhatsApp 22 92 0 0 8 79 17 e conheça o Golden Match da Curriculum, a solução rápida e eficiente para o seu RH. O Brasil alcançou a menor taxa de desemprego da história da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a chamada PNAD contínua, com 6,1% no trimestre encerrado em novembro de 2024. Esse índice representa 6,8 milhões de pessoas em busca de emprego, o menor número desde dezembro de 2014. No trimestre, a população ocupada atingiu 103,9 milhões de trabalhadores, novo recorde para o mercado de trabalho nacional. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a massa de rendimento real habitual também bateu recorde, 332,7 bilhões, alta de 2,1% no trimestre e de 7,2% no ano, refletindo a maior geração de renda em atividades como comércio e transporte. Além disso, em comparação a 2023, 1.400.000 pessoas saíram da desocupação, o que, na avaliação do IBGE, consolida a recuperação do mercado de trabalho após os desafios enfrentados durante a pandemia. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. O Senado Federal aprovou o projeto de lei que taxa em pelo menos 15% o lucro de empresas multinacionais instaladas no Brasil. A cobrança vai ocorrer por meio de um adicional na contribuição social sobre o lucro líquido, que garantirá a tributação mínima efetiva de 15% dentro do Acordo Global para evitar a erosão tributária, estabelecido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Social. A ideia é que a cobrança tenha início no Brasil já neste novo ano. Segundo o Ministério da Fazenda, cerca de 290 multinacionais foram parte desse grupo e 20 delas são brasileiras. De autoria do deputado José Guimarães, o projeto de lei repetiu a medida provisória editada no início de outubro, mas que não chegou a ser votada. O texto havia sido aprovado pela Câmara e agora vai para a sanção presidencial. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Cientistas estabelecem um número ideal de passos por dia para combater a depressão. É comprovado que a prática regular de atividades físicas é uma grande aliada no tratamento de doenças mentais. Vários estudos recomendam a caminhada e a corrida contra a depressão, mas agora pesquisadores da Espanha conseguiram definir quantos passos são ideais para evitar essa condição. O trabalho revisou 33 estudos sobre o tema que tiveram a participação de cerca de 100 mil pessoas. A pesquisa concluiu que aquelas que caminham pelo menos 7 mil passos por dia tem um risco de depressão 31% menor. Segundo os cientistas, a ligação entre um maior número de passos e a diminuição nas chances do transtorno ainda precisa ser mais aprofundada. Porém, eles defendem que a atividade deveria ser incentivada como medida de saúde pública. A Organização Mundial da Saúde estima que hoje mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofram de depressão. Outros estudos já comprovaram que, além de caminhada e corrida, yoga, treino de força e dança, por exemplo, são atividades capazes de reduzir os riscos de depressão.
Da Rádio 2, Fabiola Altran. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907.